é o quê? Seria no projeto da fraternidade. Quer dizer, na realidade, o que você vê aí? Quando você pega os autores, e aí eu incluiria até o próprio Karl Marx e tal, a fraternidade é um projeto a ser alcançado. É a utopia. Né? Só que para você alcançar essa utopia, você tem que ter práticas que levem você a chegar próximo dessa utopia. Eu gostaria de lembrar o seguinte, reforçando também algumas coisas que o Lucchesi falou, mas até ampliando talvez mais. Quer dizer, não é de se estranhar que a ideia, a noção de fraternidade tenha ficado assim como que lateralizada, né, no lema triádico da Revolução Francesa. Por uma razão que me parece bastante explicável e, de certa maneira, o professor Lucchesi tocou no problema, que é o seguinte, é isso, a igualdade, você pode até organizá-la em termos sociais. A organização social pode, de alguma maneira, ela pode garantir uma liberdade, por exemplo, o sufrágio universal, não é isso? Por exemplo, o voto, né, e tal. Então, e também o direito de ir e vir, todo o cortejo de direitos, né, que nós temos. A igualdade, a liberdade estaria aí por acréscimo, né? Não poderia haver muita igualdade sem a garantia de liberdades civis, né? Ou seja, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, isso aqui. Mas veja bem, esses princípios, eles são perfeitamente constituíveis no plano, na ordem da política, tá? Na ordem de uma racionalidade da organização sociopolítica. Agora, a questão da fraternidade é uma questão mais profunda, porque ela não se decide primeiramente no nível da política, ela se decide numa instância existencial. E aí a questão do indivíduo, da pessoa, é uma questão fundamental para a definição. Eu posso até impor a liberdade, eu posso até impor a igualdade, mas eu não posso impor a cidadania, a fraternidade, porque a fraternidade é um sentimento, a fraternidade é um afeto. E essa questão, ela há de ser decidida num plano abaixo e mais estrutural ainda, em termos de existência humana, do que aqueles princípios que você pode consagrar na organização da sociedade politicamente. Então, não é à toa que toda utopia de uma vida melhor, seja numa vida socialista ou não, ela sempre, historicamente, ela fracassou. Ela fracassou exatamente pela ausência, no plano existencial, do princípio, do sentimento da fraternidade. Eu posso impor, até educar as pessoas até para uma consciência. Educá-las para um sentimento é uma tarefa mais complicada, mais profunda. Não é à toa que a própria Revolução Francesa termina o seu processo no terror. Não é isso? Terror. Por quê? Porque você não pode ir muito longe na fraternidade e na igualdade na ausência dessa instância mais profunda que é a fraternidade. Aí pegando o seu gancho, há pouco tempo atrás saiu um livro aqui no Brasil muito interessante, né? Como tudo que ele escreve, do Zizek. Né? E ele faz uma apresentação do Robespierre. Né? É um livro sobre o Robespierre com a apresentação do Zizek. E o Zizek vai levantar exatamente essa questão. Ele vai dizer o seguinte: a fraternidade era a palavra de ordem do terror. E aí ele vai dizer o seguinte: será que é possível você imaginar uma sociedade liberal onde a fraternidade seja implantada culturalmente sem o terror? Está na questão, está no fulcro da questão. Levanta essa questão. Mas por quê? Porque a fraternidade tem essa ambiguidade que você fala, né? Que, ou seja, é um sentimento, é um conceito, é uma ideia historicamente instituída e tal, como todo conceito, né? Que ao mesmo tempo em que diz que nós somos irmãos, que essa é a questão, nós sabemos que nós não somos irmãos.
mas que nós devemos nos tratar como se fôssemos. Mas por que você acha que nós não somos irmãos? Não, porque, quer dizer, que de fato não somos, não participamos da mesma família. Se você pegar a origem da palavra, fratria... Não, sim, mas sabe, isso tal, tem um sentido mais sim, largo, eu né? sei, mas então também tem essa ambiguidade. Né? Ou seja, modelo que instituiu a competitividade. Ou seja, porque isso passa, chama... porque você vai encontrar, sabe, em núcleos, sabe, o quê? A fraternidade da família. Né? Um que apoia o outro, sabe, que ajuda o outro. Por quê? Porque fazem parte da família, fazem parte daquele grupo. Agora, por outro lado, qual é o grande problema? É você rebater esse sentimento para o conjunto da sociedade. Porque a fraternidade vai te levar para onde? Vai te levar para a comunidade, né? Para a inclusão, sabe? Para o quê? Que não bastam as igualdades. Quer dizer, o ponto de partida tem que ser o mesmo. Sem esquecer, professor Fernando, que na própria instância, no próprio núcleo familiar, que naturalmente teve origem, a ideia do fraterno, da relação fraternal, ali também não havia fraternidade nesse sentido. Havia uma irmandade consanguínea, né? Mas não necessariamente a fraternidade no sentido filosófico, né, que a Revolução Francesa pretendia. Né? Claro. Veja bem, eu quero ser um pouco mais provocativo, não tanto quanto Fernando, mas em relação ao nosso amigo Lucchesi, que é o seguinte, né? Eu acho que nós não podemos aprofundar, avançar a noção de fraternidade, considerando-a não apenas num nível puramente político, aí eu acho que é impossível ela ser avançada aí. Nós não podemos fugir de certas tradições do próprio Ocidente, e eu quero ser bem explícito. Eu acho que a questão do cristianismo é colocada aí, tá entendendo? No centro do problema da fraternidade, certo? Porque enquanto nós estivermos por um modismo da modernidade, né, obliterando, esquecendo, né, várias tradições do Ocidente, nós vamos ficar sempre numa dificuldade muito grande de avançar na questão da fraternidade. Então, Fernando, a ideologia política, eu estou convencido, ela não pode dar conta desse terceiro elemento da tríade revolucionária francesa. Está entendendo? Porque ela só pode ser realmente tratada e resolvida numa outra instância, numa instância mais profunda do que a instância do discurso político. Na instância da ética. Da ética. Mas a ética aí também no sentido mais profundo. Sim, claro. Não é na ética que apenas garante a liberdade de expressão e de ir e vir. Mas eu diria, é mais do que isso. Ou seja, né? quando você faz, por exemplo, talvez eu diria para você o quê? Que o deslocamento do conceito de fraternidade do centro para a margem, na modernidade, talvez seja o exemplo mais radical ou mais evidente do descolamento da ética com a política. Sei. Nessa mesma sociedade. A serviço disso, terá de estar a redefinição de uma outra modelagem cultural. Essa que está posta é para apostar na antifraternidade. Você veja uma coisa. Há um fato inegável na história das utopias. O fato de que toda utopia fracassou. A própria Revolução Francesa é isso. Né? Que o diga Pois exatamente. Então, veja bem, por quê? Porque a utopia, todo utópico, isso pega Platão, Campanella, os teóricos da Revolução Francesa, todos esses que nós conhecemos, né? Eles partem de um pressuposto. Qual é o pressuposto de que eles partem ao idealizar uma organização social harmônica, boa, né? Eles partem justamente do pressuposto de que há uma compreensão universal entre os membros da comunidade, da sociedade, onde não há uma competitividade, não há uma luta por interesses particulares contra o interesse coletivo. Há o pressuposto de que há um consenso na ordem comunitária ou na ordem social mais ampla de que aquelas instituições darão conta de uma vida melhor. Como isto não se faz
no discurso filosófico, nem no discurso político, mas num outro discurso que eu acho que é o discurso ético, mas abrindo para a religião, eu vou te dizer uma coisa, todas elas fracassaram. Todas elas fracassaram, porque se essa base humana não se resolve na vida, né, no afetivo, tá entendendo? Todos os outros projetos ruirão como encostas numa tempestade. Tem uma curiosidade que é o seguinte, quando eu comecei a fazer a pesquisa, né, eu dividi a pesquisa em 2 etapas. Na primeira etapa eu resolvi estudar, né, quer dizer, esse conceito no liberalismo, tá certo? Ou seja, na tradição liberal, sabe como é que se tratou isso, né? Na grande tradição liberal. E o que eu fiz? Escolhi 4 autores clássicos do liberalismo para ver como é que eles tratavam a questão da fraternidade. Que autores foram esses? Locke, né, o Rousseau, Adam Smith e o Stuart Mill, tá certo? O Stuart Mill já na passagem para o socialismo, né? Olha, tratam muito pouco da questão da fraternidade. Falam pouco, mas pouco, o deslocamento ali se dá de fraternidade para a humanidade. Alguns, evidentemente, como Locke, vão falar de tolerância, mas aí tem muito a ver com tolerância religiosa e tal. Quem recupera essa palavra é o socialismo. Certo? Só que recupera deslocando também. Ou seja, a fraternidade, nos primeiros escritos de Marx aparece, nos manuscritos escritos filosóficos, né? Econômico-filosóficos e na ideologia alemã, né? Marx e Engels, aparece a palavra fraternidade e rapidamente ela deixa de ser designada como fraternidade e passa a ser designada como solidariedade. Pronto, exatamente. Veja bem, é exatamente isso. Nós vamos fazer um intervalo, eu vou pôr um ponto agora, nessa primeira parte da nossa conversa, para voltarmos no outro programa, né? Então, aguardemos. Aguardemos.